Essa planilha aqui vai gerar arquivos KNAB de pagamento para o Banco Safra, sendo pagamento a funcionários ou fornecedores. A gente inicia aqui com essas informações da empresa pagadora. O CNPJ com a máscara, ponto barra e traço, razão social, caixa alta, o código do convênio do banco, esse código ele é fornecido pelo banco. Caso não tenha, é só deixar em branco, gerar o arquivo. Porém, se tiver e não tiver informado, vai dar erro, vai dar uma consistência solicitando esse código aqui. Então, esse código pode ser verificado com o suporte do banco. Agência, o dígito verificador se existir, se não deixa em branco. O número da conta, o dígito também se não existir, só deixar em branco. Código da remessa do retorno, sempre remessa, tá? Nunca utilizem a opção retorno, porque esse arquivo aqui diz respeito apenas à remessa. A data da geração do arquivo, tem uma fórmula aqui que está buscando a data do Windows. Então aqui no caso, eu estou gerando esse arquivo hoje, no dia 17/12, vou importar ele hoje. Se eu preciso gerar um arquivo hoje, mas eu só vou importar amanhã, só quero deixar o arquivo pronto, eu posso vir aqui e digitar a data que eu vou importar o arquivo, tá? Nada impede. Mas a questão é, se eu modificar essa data aqui hoje, e vou importar o arquivo amanhã, na próxima importação, no próximo arquivo que eu for gerar, eu tenho que estar muito atento a essa data. Por isso o ideal aqui é utilizar uma fórmula, uma função. Por isso ele está até em cor azul. O que tiver em cor azul aqui é porque tem fórmula. Assim como a data de pagamento também. Que é a mesma coisa, estou buscando a data atual. Então eu estou gerando arquivo hoje e vou pagar hoje mesmo. Porém, posso sim vir aqui e digitar a data. É só ficar atento nas próximas gerações de arquivo. Número sequencial de arquivo. Toda vez que eu gerar um arquivo novo, eu venho aqui e modifico a data, tá? A data não, perdão. O número do arquivo. Uma sequência. O que acontece aqui? Para o banco, se eu gerar um arquivo hoje, o arquivo 1, hoje eu preciso gerar um novo arquivo, eu tenho que vir aqui e colocar o arquivo 2, e assim por diante. Para que não tenha a duplicidade aqui, tá? Então é ideal sempre estar modificando essa sequência. O tipo do serviço. Existem uma lista aqui de tipo de serviço, vocês podem visualizar. Porém, no layout do banco, ele solicita que utilize essa aqui, pagamento a fornecedores, independente se forem os funcionários ou os fornecedores. Então deixa fixo essa aqui, pagamento a fornecedor. E a forma de lançamento, também tem uma lista grandinha aqui dentro, porém as únicas que vão ser utilizadas é crédito em conta corrente. O crédito em conta corrente é quando for um pagamento a funcionários e fornecedores que também tenham conta no Safra. Tá? Estamos falando de dois arquivos, tá? Um arquivo para a transferência, sendo conta corrente ou a conta poupança. O mais comum, conta corrente, tá? Transferência e o outro caso que é o DOC e o TED, transferências para outros bancos. Então, utilizem apenas essas duas opções. Crédito em conta corrente ou a transferência para outros bancos. Feito essas informações, todos os arquivos, a única coisa que precisa se atentar vai ser o número sequencial e a forma de lançamento, porque os outros dados aqui eles vão se repetir. Não precisa ficar digitando. Feito isso, eu vou fazer um teste aqui, vou gerar um arquivo onde é a sequência 1 e será um TED. Então eu vou vir aqui em informações e aqui a gente começa as informações. O código do banco, mesmo se fosse crédito em conta corrente, se fosse uma transferência para o Banco Safra, eu precisaria colocar aqui o código do Safra, tá? Em todas as linhas que tiverem lançamento. No meu caso,
será um TED. Eu vou colocar aqui um banco que eu acho que nem existe, tá? Na verdade, acho que existe sim. 4, 5, 6. Pronto. Coloquei aqui o código dos bancos. Um código de agência. Dígito verificador, se não tiver, deixa em branco. Se tiver, é só marcar. Conta corrente e o dígito. Se tiver, marca. Se não, deixa em branco. Lembrando, 0 é diferente de nada, tá? O dígito verificador da agência em conta. Deixei esse campo aqui porque ele está no layout. Porém, os bancos não estão utilizando esse dígito verificador de agência em conta. Deixei o campo para se caso em algum momento vir a utilização, tá pronto, é só vir digitar aqui. O nome do favorecido, preferência caixa alta, tá? O número do documento do cliente, isso aqui é uma sequência para controle da empresa. Então aqui pode ser realmente uma sequência 1, 2, 3, 4, ou pode ser que já exista um certo código para controle da empresa, então fica a critério. O valor do pagamento, nesse primeiro eu coloquei 1 centavo, nesse segundo eu coloquei R$100. O que aconteceu aqui com os meus R$100? Eu coloquei um 1,00, porém a formatação do meu Excel está como geral, então ele não vai entender as casas decimais. Eu vou mudar isso aqui para número e aí ele passa a entender. Porém, não precisa se preocupar, porque mesmo se estiver no formato geral, o Excel vai entender, a macro vai colocar a casa decimal, então ele vai entender que é uns R$100. A única coisa que não pode é estar uma formatação como texto. Essa formatação não pode porque o Excel não vai conseguir fazer o cálculo. Ele vai dar um erro e, óbvio, no arquivo também vai dar erro na hora de importar. Então, aqui apenas geral ou numérico, tá? CPF ou CNPJ do favorecido, com a máscara, o ponto, barra e o traço, tá? No layout não precisa disso. Na verdade, no layout ele exige que esteja sem essa pontuação. Porém, no Excel, para que ele entenda que se trata de CPF e CNPJ, ele precisa dessa máscara. Depois ele vai tirar a pontuação e vai ter um certo campo que ele informa quando se trata de um CPF ou um CNPJ. Por isso é muito importante que exista essa máscara aqui. E aí essa parte é o endereço. O logradouro, o número, o complemento, o bairro, a cidade, o CEP e o estado. Vamos lá. O endereço, o logradouro, ele não precisa ser do favorecido. Muitas vezes a gente não vai ter essas informações, né? Então a gente pode estar utilizando os dados da empresa, o endereço da empresa mesmo, da empresa pagadora. Mas precisa ter um endereço aqui, tá? Pode ser que o banco venha informar para vocês que não precisa, não vai dar erro. Porém, na minha função, na macro, ele está esperando os dados aqui. Pode ser que até que funcione dessa forma. Só digitei aqui rua, coloquei o número fictício, coloquei que é um centro, uma cidade. Pode ser que ele aceite. Vai de banco para banco. Banco Safra eu não testei ainda. Porém, o ideal é que tenha um endereço aqui sim. O CEP pode ter o traço ou não, porém tem que ter os 8 dígitos aqui, os 8 números. O estado aqui no caso é o F, então é só duas siglas aqui, dois caracteres. A sigla do estado, no meu caso é SP. E o código centralizador, código câmera centralizador, que aqui a gente vai informar se é DOC ou TED. Vou deixar TED para os dois. Feito isso, as duas abas importantes para a gente é iniciais, onde a gente colocou os dados da empresa, e informações, onde vão ter os lançamentos aqui. Cada linha corresponde a um pagamento. As demais abas, a gente não precisa se preocupar. Detalhamento, header,
E Kenab é onde tem a macro que vai trabalhar junto com essas 3 abas para gerar um arquivo. No final, salvar na pasta de downloads. O layout são os layouts do banco. Coloquei aqui para mera informação. Se precisar, pode dar uma visualizada para tentar entender um pouco dos códigos, um pouco dos campos do banco, ou buscar até na própria internet, que até fica mais fácil. Eu só deixei aqui para mera informação. E a aba tabelas também estão algumas informações aqui, como no caso a forma de pagamento e a forma de lançamento. Mas aqui o que eu peço é que não tirem essas abas. Mesmo essa aqui não trabalhando com a macro, ela trabalha com a aba inicial, que é onde estão o tipo de serviço e o tipo de pagamento. Então é só não excluir essas abas, não mexer na aba detalhe, header e Kenab. Eu aconselho até que nem abram, nem utilizem isso aqui. Só deem atenção a iniciais e informações. Colocou os dados aqui, informações. Vou até aumentar isso aqui. Digamos que eu tenho mais pagamentos. Tá bom. Aumentei aqui meu número de pagamentos nesse dia. Vou gerar o arquivo. Botão apagar vai limpar tudo, obviamente. Botão iniciais volta para a tela inicial, assim como informações vêm para cá. E o Kenab é o botão onde está a macro, onde vai gerar o arquivo. Aí aqui vai depender da velocidade da máquina e da quantidade de pagamentos. Ele vai gerar toda a macro. Essa aba que ele vai funcionando, ele vai gerando um arquivo, eu tenho a opção de deixar isso aqui não apareça, não mostre. Ele já pula direto para esse pop-up solicitando usuário de rede. Porém, eu gosto de trabalhar com essa aba funcionando, demonstrando, para que o usuário que estiver executando, ele veja que não está parado ali, ele veja que está acontecendo algo, porque dependendo da velocidade, pode ser que tenha a impressão que está travado. E aí o usuário pode acabar interrompendo a execução da máquina. Então eu gosto de deixar essa máquina demonstrando todo o projeto. Aí ele me pediu aqui o usuário de rede. Para quem não sabe qual é o usuário de rede, a gente pode verificar aqui. Este computador, ou o meu computador, dependendo do sistema operacional. O disco local, pasta usuários, e aqui vão ter os usuários utilizando a máquina. No caso, eu preciso do usuário que tem acesso à pasta Downloads. No meu caso aqui é o Vinic. Então eu vou fechar e vou digitar aqui Vinic. Caixa baixa. Vou dar um OK. Nome do arquivo eu vou chamar de teste. Safra 001. Vou dar um OK. Se eu digitei o usuário corretamente, se não teve nenhum problema com nenhuma fórmula, arquivo salvo em downloads. Vou dar um OK. Vou abrir aqui a minha pasta de downloads. Esse 001 aqui. Vou abrir o arquivo. E o arquivo está corretamente gerado. Para a gente ter certeza que não deu problema nenhum nesse arquivo, a gente vai dar um Ctrl A. Selecionou tudo, vamos até o finalzinho dela. E aqui tem que estar azul até o final. Porque pode acontecer assim, de dar algum probleminha. Eu simulei um erro aqui, ó, e essa linha, a linha... eu não consegui visualizar aqui, eu acredito que seja a linha 4. Essa linha aqui, ela passou do tamanho que exige o Kenab, que são 240 posições. Então aqui ele passou um pouquinho, deve estar com 243 posições. Na hora que eu gerar o arquivo, ele vai me dar um erro. Na hora que eu gerar, não, perdão. Na hora que eu importar lá no banco, ele vai me dar um erro falando qual é a linha. Ele vai falar, a linha 4 está fora do tamanho solicitado pelo arquivo. Só abrir o arquivo texto, dá um Ctrl A, vir no finalzinho e a gente vai ver que a linha está incorreta. Às vezes é fácil de ver, que nem no caso aqui. Só de bater o olho nas linhas de baixo,
tem um espaço em branco aqui. Então eu posso ir lá na planilha ver o que está errado com essa linha, no caso vai ser a linha primeira, então o primeiro funcionário tem algum campo incorreto digitado aqui. Pode ser que, se a gente pegou o CPF dele de algum outro lugar, deu um Ctrl+C, Ctrl+V, a gente não percebe, mas pode ser que ele tenha trazido um campo em branco. Campo aqui no finalzinho, tá vendo? Esse campinho aqui, ele vai dar erro no arquivo. Ele vai colocar um campo a mais e aí vai dar um erro. Pode ser que o nome, se o nome veio de Ctrl+C, Ctrl+V de algum outro lugar, dependendo do que, pode ser que ele venha assim, com Alt Tab. O Alt Tab a gente não vai perceber, a gente vai perceber que a linha vai ficar maior, tá vendo? Aumentou o tamanho. Na hora de gerar o arquivo não vai entender, vai quebrar uma linha lá. Então vai dar erro também. Não pode ter esse campo aqui. Se acontecer isso, eu só venho aqui no final da linha, aperto Delete e dou um Enter e ele vai apagar o campo. Pode existir campo em branco aqui também. Se a gente também trouxe de Ctrl+C, Ctrl+V de outra planilha, ele vai preencher. Então a gente precisa analisar. Deu um erro lá no validador, abre o TXT, como eu demonstrei aqui, dá um Ctrl+A, vê qual linha ficou a mais ou a menos. Que nem no caso aqui, com aquele teste foi essa linha que ficou errada, a linha 4. Então aqui eu só preciso ver quem é essa pessoa aqui. A linha 4, o registro B, porém cada linha tem uma ligação. Então o registro A e B diz respeito à mesma pessoa. Então foi essa pessoa aqui, ó, nome de pessoa, no caso o meu está replicando, mas eu vou exatamente nesse funcionário que estiver nessa linha e vou verificar o que está errado aqui. Aí eu vou corrigir e vou gerar um novo arquivo. Lembrando que novo arquivo eu mudo a sequência e eu mudo o nome do arquivo também, para que ele não concatene o arquivo existente. Que ele, se usar o mesmo nome, ele vai vir, colocar aqui na linha de baixo e vai complementar. Que nem vou dar um exemplo aqui agora. Eu não vou salvar esse arquivo, vou deixar do jeito como ele está. Digamos que eu fiz uma alteração e vou mandar executar de novo. Eu não mudei a sequência e também não vou mudar o nome do meu arquivo. Para a gente ver um grande erro, um grave erro. Vou usar o VNIC novamente. Vou colocar lá, deixa eu confirmar aqui qual é o nome do arquivo. É teste safra 001. Então eu vou usar teste safra 001. Dá um OK, salvou o arquivo. Vou abrir o mesmo arquivo. E aqui a gente pode ver que daqui até aqui se tratava de um arquivo. Chegou aqui, ele gerou um novo lote. Não pode, isso aqui vai dar erro. Para a grande maioria dos bancos, ele vai dar um erro, não vai deixar você importar. Mas eu já peguei um certo banco que ele não deu erro e ele duplicou. Ou seja, teve pagamentos nessas linhas e os mesmos pagamentos se repetiram aqui. Os favorecidos receberam 2 vezes. Passou pela autorização, a pessoa responsável autorizou, então tivemos um grave erro. Então se atentem a isso. Sempre modificar nome de arquivo e sempre modificar a sequência. Vou vir aqui novamente e vou executar o botão apagar. E apagou tudo. Ou, se a gente fosse utilizar todos os meses, eu vou gerar os mesmos pagamentos, são os mesmos funcionários, posso deixar tudo aqui do jeito como estava, com os dados aqui da pessoa, e só vou verificar o pagamento, o valor, se o valor vai modificar ou não. Do contrário, é só executar o arquivo com a data diferente aqui e com a forma de pagamento corretamente aqui, forma de lançamento.